Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos e hoje vamos falar sobre a Santíssima Trindade e o que ela nos pede. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Vamos para o vídeo. Aquele que escuta Deus sempre será protegido. Podemos até achar que o escutamos. Às vezes, ouvimos uma profecia e depois outra profecia que diz o contrário. E nos perguntamos, em que devemos acreditar? Que irá vir cataclismos? Que irá vir problemas? Ou que apenas vamos rezar? Nada disso vai acontecer. Todos nos salvaremos. Existem muitas vozes, mas Jesus assim fala: a minha voz, os meus verdadeiros profetas, reunirão os seus escritos. Não vos pertence a vós julgar-vos uns aos outros. Eu conheço-vos. Ninguém é maior que o outro. A carga que eu próprio vos ponho às costas será mais pesada ou mais leve, segundo a capacidade de escuta em me ouvir. Quero dizer, em me descobrir. Eu darei por vezes tanto peso àquele que eu escolhi, que ele se curvará debaixo do seu peso. Jesus aqui está respondendo a algum questionamento sobre o profeta Genésio e Rian, devido ao grande sofrimento que ela passa, provavelmente por pessoas que contradizem o que ela diz, pessoas que colocam em xeque, falam sobre outros profetas que fazem confusão na cabeça das pessoas. E Jesus pede para ela continuar a escrever. Jesus pede para tirarmos a nossa desconfiança, porque senão ela vai virar uma verdadeira perturbação nesses tempos. E ele assim então nos fala: também eu, nesta terra, me vi forçado a esconder-me. Virá também a hora em que vós próprios ireis ter que vos esconder. Não é ainda este o momento para todos, mas para alguns sim. Aquele que me ouvir será sempre protegido, porque eu sou o caminho, esse mesmo que vós deveis sempre seguir. O mal se tornará cada vez mais pérfido. Cuidado com a doçura da facilidade. O caminho de Deus não é fácil de seguir e é mesmo, por vezes, intransigente e rude. O vosso próprio coração vos guiará, porque eu lhes darei a garantia e as forças necessárias, e vós me reconhecereis pela paz e pela alegria que ireis sentir. Jesus aqui nos dá tanta informação que é até difícil de interpretarmos. Ele diz que ele mesmo se escondeu. Quantas vezes ele não teve que se esquivar dos fariseus que queriam apedrejá-lo? Algumas vezes ele nem pôde entrar em Jerusalém, porque ele era como se fosse um procurado, como se fosse um malfeitor. E ele teve que se esconder, ele se retirava, quase não ficava em cidades grandes. E ele diz aqui que nós também vamos ter uma hora que nos retirar, que nos esconder. Ele diz que falará para cada um quando será esta hora. Por isso, ele nos disse que ainda não é o momento para todos nós nos escondermos, mas para alguns sim. A palavra de Jesus é individual para cada um de nós. O que ele fala em cada um dos corações, aquele coração deve interpretar. Ou seja, para mim pode não ser o momento de me esconder, mas para o meu irmão pode ser que seja. E o que é se esconder? É se fazer uma retirada. É não tentar combater o mal de frente. Nós temos várias armas para combate do mal, mas só uma mulher é que foi instituída por Deus para pisar a cabeça da serpente, e a Maria.
Então, algumas vezes vamos precisar nos retirar, vamos precisar ir para um deserto ou ir para algum outro local que Deus nos fala, mas é o que Deus falar em cada um dos corações e no momento que aquele coração acolher aquela palavra. Jesus também nos fala aqui do aviso do mínimo julgamento. Ele assim diz: eu estarei junto de vós sempre que anunciardes à multidão todas as minhas decisões. Vivereis então a alegria do dia de Ramos, e depois a sua falta de fé será tão violenta que vivereis o dia do meu julgamento diante de Pôncio Pilatos. Fugi, pois não é ainda a vossa hora. Eu mesmo lhes farei reconhecer a sua falta de fé, e eles próprios se verão obrigados a reconhecer que Deus foi para eles o esquecido, o rejeitado, e daí o castigo que eles se imporão a si mesmos na minha presença. Jesus aqui nos deixa uma dica muito boa, muito legal. Muitas vezes nós achamos que devemos ser mártires como Jesus. Estão nos acusando, vou ficar aqui, vou virar um mártir de Jesus. Mas ele diz para escutarmos o que ele fala. Ele disse aqui que algumas vezes nós nos veremos como no dia do seu julgamento, em frente a Pôncio Pilatos. Mas ao contrário de ficar na cruz e nos sermos crucificados nela, ele disse: fugi, pois ainda não é a vossa hora. Precisamos entender, Jesus nos deu a sua vida pelo seu martírio, e esse martírio é único. Se nós queremos fazer a vontade de Deus, muitas vezes vamos fugir desse julgamento dos homens, porque ele disse mais adiante que eles serão julgados por eles mesmos. A própria maldade deles será a sentença. Eles vão ver quanto tinham esquecido de Deus e rejeitado Deus. Neste momento que eles tiverem essa consciência, nós já teremos fugido desse julgamento deles, dos homens, mas ficaremos de pé escutando o que Deus nos fala para os próximos passos. Deus então se dirige com bastante poder e força à sua criação. Ele diz assim: eu assistirei até ao fim a vossa própria perda e a demolição de todos os vossos bens. O vosso desprezo, os vossos ultrajes e as vossas blasfêmias e todo o vosso ódio contra Deus irão virar-se contra vós. E assim vós mesmos pusestes em desordem todos os elementos, criação de Deus. Jesus nos fala duramente para nós, criação dele, para nós que ultrajamos, para nós que dizemos blasfêmias, que proferimos ódios contra ele. É importante que nós entendamos quantas vezes fazemos isso e, se o fazemos, que possamos logo pedir perdão. Não deixar que Jesus nos mostre nosso pecado desta maneira. Vamos já nos arrepender. Esta é a vontade de Deus. E ele fala dos nossos bens, a demolição dos nossos bens. Bens muitas vezes materiais, principalmente materiais. Deus assim nos fala: o que tem de vós feito dos dons de Deus? Onde está a partilha? Os vossos horríveis pecados põem em causa toda a humanidade. O pecado tornou-se universal, e como um barco cheio de contagiosos, mesmo que a quarta parte dos passageiros tenha escapado à epidemia, a quarentena atinge toda a gente. O mais interessante é que Genê Suirian escreveu isso aqui em 7 de dezembro de 2004. E Jesus nos fala aqui, dá o exemplo, né? É apenas um exemplo, mas nada é coincidência, da epidemia, um barco cheio de contagiosos, e mesmo que apenas uma quarta parte de todas essas pessoas tenham se contagiado, a quarentena atinge a todos. Parece realmente que estava profetizando
algo bem literal que está acontecendo hoje. Mas aqui ele fala do barco cheio de contaminados, referindo-se à nossa terra cheia de pecados, cheio de pecadores que não querem se converter e reconhecer os seus erros. O pecado se estende então desde Adão e Eva. Ele diz que diante dos nossos próprios olhos nós vemos todos esses cataclismos que já haviam sido anunciados por Deus Filho de 72 a 78 em Dozulé, na Normandia. Ele assim nos fala: até quando ireis vós continuar a lutar contra Deus? Meus filhos, uni-vos na minha santa paz. Não deixeis que o mal vos conquiste até o último de vós. Reagi. Acaso não vedes que o vosso barco, a terra, está prestes a afundar-se? Vinde todos nesta noite da natividade, recolher-vos diante do menino Jesus. Esta missa é por vós, por cada um de vós. Não tenhais mais ira nem ódio, sede como uma criancinha. Aceitai o sacramento da reconciliação. E então eu próprio vos direi: tomai e comei, isto é o meu corpo. Convido-vos ao maior dos festins, a Santa Eucaristia, alimento das almas em perigo, luz para estes tempos de trevas, pão de Deus descido do céu para a humanidade devastada. Vinde reconciliar-vos com Deus e com os vossos irmãos, na minha Santa Eucaristia. Fala-vos a Santíssima Trindade. Amém. Assim termina a mensagem de Jesus, e aqui fica o pedido de Jesus, mais uma vez, o mesmo pedido dado pela Mãezinha do Céu em Garabandal: prestarmos atenção à Eucaristia, irmos mais vezes receber a Eucaristia. Este santo sacramento está sendo colocado de lado, as pessoas não estão procurando. Vamos receber a Eucaristia, vamos receber o sacramento da reconciliação, da confissão, e vamos receber o sacramento da Eucaristia. Ele nos falou que este é o nosso alimento, e esta luz para esses tempos de trevas. Este foi então o vídeo de hoje. Eu espero que todos tenham gostado e até o próximo vídeo.